Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Começa a vacinação em massa contra o Covid-19 é lá no Reino Unido na semana que vem, na Rússia também, provavelmente a partir da semana que vem. Vários países estão correndo de verdade para aprovar o uso emergencial de vários tipos de vacinas que estão em fase adiantada de testes. Semana após semana, a gente tem noticiado aqui no Prime Time os bons resultados das pesquisas de Covid no mundo todo. O governo federal ainda não decidiu quais os imunizantes vai usar na campanha, se vai comprar o chinês, se vai comprar o inglês, se vai comprar o americano, o russo, mas adiantou que a vacina contra o vírus não deve ser distribuída a todos em 2021. Todo mundo ansioso, né? Todo mundo espera que saia logo, que seja aprovado logo, que dê tudo certo para todo mundo, porque a gente não quer mais perder ninguém, né? Finalmente, boas notícias! Se você acompanha o Item Mais desde o comecinho, sabe que o primeiro episódio do nosso podcast foi com um dos primeiros pacientes, da Covid-19 no Brasil. De lá para cá, a gente falou sobre os mais diversos aspectos que envolvem a pandemia. Eu diria todos os aspectos que envolvem a pandemia. Os hospitais, os cuidados sanitários, os profissionais de saúde, a crise econômica, a crise política por causa de toda a discussão sobre o novo coronavírus, o impacto psicológico e, claro, as vacinas também. Depois de 9 meses de pandemia, finalmente chegaram as notícias de que a vacinação tem data para começar em alguns lugares do mundo. Vamos lá, Reino Unido, Alemanha, Itália e Rússia já marcaram o dia para iniciar a imunização da população. Para explicar mais para a gente, então, sobre como é que está essa toada no mundo, eu vou receber 2 correspondentes da CNN nesse episódio. Primeiro, a Flávia Duarte, correspondente em Londres. Ela vai contar como o governo britânico está se organizando para começar a vacinação esse mês. Olá, Monalisa e ouvintes do Item Mais. É um prazer conversar com você, Monalisa, para falar sobre essa que era uma das notícias mais esperadas dos últimos tempos, O Reino Unido agora prepara a maior campanha de vacinação da história do país. A imunização começa já a partir da semana que vem e no início essas vacinações vão acontecer em 50 hospitais, em centros temporários e mais para frente em clínicas do Sistema Público de Saúde. Os primeiros a receber as injeções serão moradores e funcionários de casas de repouso. Em seguida, virão os profissionais da área médica, os idosos em ordem decrescente de idade e pessoas com doenças pré-existentes. A ideia do governo é que todos os grupos de risco sejam vacinados até o fim de abril. Eu queria destacar também a questão da velocidade da aprovação da vacina, O procedimento inteiro de desenvolvimento da imunização foi feito em um tempo recorde. O processo desde o início das pesquisas até a aprovação para uso na população normalmente levaria uns 10 anos e ele foi concluído em menos de 10 meses. A MHRA, que é a agência que regula os medicamentos aqui no Reino Unido, autorizou o uso emergencial da vacina da Pfizer apenas 10 dias depois de começar a analisar os dados finais dos testes. Mas a agência disse que essa aprovação rápida não significa que atalhos foram tomados e que a decisão seguiu todos os protocolos internacionais de segurança. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, definiu a luta dos cientistas contra o novo coronavírus como um jiu-jitsu biológico. Ele afirmou que eles finalmente conseguiram golpear o vírus, mas que para ganhar essa luta, ele lembrou que ainda é necessário superar o desafio logístico da vacina, já que ela precisa ser armazenada a menos 70 graus Celsius e também requer um intervalo de 3 semanas entre as 2 doses. Então essa é uma operação bem complexa. O governo britânico comprou 40 milhões de doses, que é o suficiente para vacinar quase 1/3 do país. Aqui entre a população do Reino Unido há um sentimento de muito otimismo, apesar de alguns ainda estarem um pouco receosos devido a essa velocidade da aprovação. Pesquisas recentes indicam que 3/4 dos britânicos tomariam a vacina. E o governo também trabalha em campanhas de conscientização para garantir que ninguém deixe de se vacinar. Uma pergunta que
todos se fazem aqui também é se a rainha Elizabeth II será vacinada. E a resposta, pelo menos em teoria, é sim, né? Como ela tem 94 anos de idade, faz parte do grupo que tem preferência aí na fila da imunização. Durante toda a pandemia, a rainha seguiu rigidamente as regras do governo, mas a vacinação aqui não é obrigatória, então essa será uma decisão pessoal dela, que talvez a família real prefira manter em sigilo, independentemente do caminho que ela escolha seguir. Há uma expectativa em breve também para a aprovação da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca. O governo do Reino Unido comprou 100 milhões de doses dessa vacina que deve ser aprovada agora nas próximas semanas. Então vamos aguardar que pode ter mais notícia boa vindo por aí, Monalisa. Quem também fala com a gente nesse episódio especialíssimo hoje, recheado de informação útil para você, é a nossa correspondente nos Estados Unidos. Ela está em Nova York, Heloísa Vilela. Oi, Heloísa, bem-vinda ao Item Mais. Obrigada, Monalisa. Bom, Heloísa, vamos falar aí da expectativa, né? O governo americano já decidiu quando é que vai começar a vacinação da população e como será feita essa vacinação? Olha, Monalisa, essa vacinação será feita em cada estado de uma maneira um pouquinho diferente, porque, como você sabe, aqui nos Estados Unidos são quase 50 países, né? Então, cada um tem suas regras e eles vão seguir as suas regras. Porém, as grandes cadeias de farmácias é que vão comandar boa parte dessa vacinação, que é a maior vacinação em massa dos Estados Unidos dos últimos 50 anos, sem dúvida. O presidente de uma delas estava agora há pouco dando uma entrevista para a CNN contando como que eles vão organizar, porque eles vão chamar e fazer uma vacinação com hora marcada e a pegar a informação de todo mundo para depois chamar por mensagem de texto ou por telefone, chamar a pessoa de volta para a segunda dose. Porque isso tem que ser feito de uma maneira muito bem organizada para funcionar, porque senão tem gente que vai tomar a primeira dose, vai tomar a segunda. E aqui, eu não sei se você sabe, mas a gente tem sempre essa experiência. Você vai na farmácia, comprar um remédio com receita médica, você deixa a receita médica, no dia seguinte, algumas horas depois, você recebe no seu celular um recado da farmácia, ó, vem cá que teu remédio está pronto. Então isso funciona e é uma maneira de evitar fila, evitar as pessoas aglomeradas para não ter uma infecção maior, porque, Monalisa, hoje a gente está num dia horrível aqui. Poxa, os Estados Unidos tiveram o pior dia, com o maior número de mortes num dia só, desde o começo da pandemia. 3.100 mortos. O pior número tinha sido em abril, 2.600. E a previsão é de que isso vai aumentar ainda mais. Agora, em dezembro, a gente vai ter um Natal e um Ano Novo muito difíceis, um primeiro mês do ano muito complicado. A gente deve chegar em janeiro com 480 mil mortes nesse país. Não, é muito pesado. Quando eu ouvi esse número, realmente me impactou bastante, porque muita gente acreditou que o pior já tinha passado, né? E não passou. Nós cansamos. Até tem uma propaganda de conscientização governamental rodando aí das instituições também, se eu não me engano, governamentais no Brasil, dizendo, ok, você se cansou do vírus, mas o vírus não se cansou de você. Não adianta negar, ele está aí e é fato. Agora, o que me deu uma esperança também, Heloísa, sobre essa iniciativa mas tão importante dos 3 ex-presidentes americanos, né, Bush, Barack Obama e Clinton, que vão tomar a vacina e que vai ter uma repercussão grande, eles ali, apesar das diferenças políticas, juntos numa questão maior. Para mim, isso repercutiu muito bem. Quero saber aí também, isso faz efeito para a população americana, Heloísa? Nossa, faz muito efeito, Monalisa. Ainda mais se você tem 3 presidentes que têm linhas políticas tão diferentes. E todos os 3, você sabe, até o Bush, que é republicano, foi muito crítico do presidente Donald Trump durante toda a pandemia. A maneira como ele lidou com o problema, como ele negou a ciência.
Os três foram muito críticos e são presidentes. Esse exemplo do presidente fazendo um tipo de coisa dessa na frente da população faz muito efeito. E muita gente já está pedindo que essa iniciativa deles seja copiada e seja reproduzida por lideranças da área da cultura, músicos, artistas, gente que a população gosta, confia, jogadores de basquete famosos. Imagina, né? Se o Michael Jordan vai lá se vacinar na frente de todo mundo, que impacto que isso tem de acabar com qualquer dúvida a respeito da necessidade da vacina. Tem gente que fica discutindo a necessidade ou a validade da vacina. Então, é muito importante e faz muito efeito, sim. Acho que isso vai ser muito bom tê-los fazendo essa vacinação pública para todo mundo ver. É isso aí, o exemplo que vem de cima, né? Falando em vacinas, a gente pode ter vacinas diferentes atendendo a população americana, Heloísa? Com certeza, não só pode, como teremos. Até o começo de janeiro, aqui em Nova York, por exemplo, na cidade de Nova York, o prefeito Bill de Blasio disse que espera ter 480 mil doses de vacina, metade dela da Pfizer, metade da Moderna. E isso vai se repetir pelo país afora. Primeiro, com essas duas que são as que já estão na bica de terem a aprovação do FDA. E depois as outras que foram chegando. Então vai ser assim, o que chegar, vai ser bem-vindo e vai ser utilizado sem dúvida. Agora, a Pfizer espera até o fim desse mês 25 milhões de doses e a Moderna outros 20 milhões. E depois disso, ela tem uma previsão de entrega de mês a mês, a partir do ano que vem, de 70 milhões de doses todo mês, somando as duas. Lá para abril ou maio, as pessoas que estão no grupo de menor risco do país devem começar a receber a vacina, porque vai ser um processo, né? O pessoal de maior risco, o pessoal da área de saúde. Aí é isso que muda um pouco de um estado para o outro. Alguns estados vão priorizar, por exemplo, aqui em Nova York, eles vão priorizar os idosos que moram permanentemente em casas de repouso, clínicas, e os profissionais que cuidam deles, porque esse pessoal foi o pessoal que mais morreu desde o começo da pandemia. Sim, a gente lembra daquelas cenas terríveis, aqueles caminhões frigoríficos na frente dos asilos, terrível, inesquecível, inclusive. Pois é, então, e o governo do presidente eleito Joe Biden já está se mexendo. Hoje a equipe de transição vai ter uma reunião com o Dr. Anthony Fauci, do Instituto Nacional de Saúde. Então, eles já estão se organizando também para chegar já trabalhando com isso, porque não tem um minuto a perder, muito pelo contrário, né? Califórnia mandou todo mundo ficar em casa. O governador da Califórnia hoje falou, olha, fiquem todos em casa. Sim, é porque o frio tá aí, as pessoas estão mais reclusas e não adianta sair, se aglomerar e voltar para casa, porque daí você vai trazer o vírus e pode contaminar as pessoas. Eu queria mais tempo para conversar com você, mas acabou, já deixo o convite para a próxima. A qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer hora, Mona Lisa. Obrigada, minha querida. Um beijo. Beijo, tchau. Bom, e o Brasil? Quando a vacina for aprovada pela Anvisa, como é que vai ser essa vacinação? A gente tem uma rede, né, super estruturada do SUS, com experiência. Será que, pensando aí na nossa estrutura, a gente não vai ter qualquer dificuldade para vacinar a população? São perguntas, dúvidas. Segundo o Ministério da Saúde, que ainda não bateu o martelo definitivo, a prioridade nos primeiros meses, claro, será para os grupos prioritários, aqueles que mais precisam. No Item Mais de hoje, eu recebo o epidemiologista e ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Wanderson de Oliveira. Wanderson, muito bem-vindo ao Item Mais. Prazer falar com você. Prazer é todo meu, Mona Lisa. Muito obrigado pelo convite. Wanderson, a gente está vendo as notícias chegando do Reino Unido, da Alemanha, da Itália, da Rússia, uma data para começar a vacinação. E aqui no Brasil ainda tantas dúvidas e questionamentos,
questionamentos, né, sobre a legitimidade da vacina, a confiabilidade da vacina, claro, dúvidas por parte de algumas autoridades que insistem em colocar luz sobre isso e não sobre a única questão que deveria ser considerada, que é a necessidade de vacinação da população brasileira. Então, diante desse cenário mundial positivo, eu queria te perguntar como estão as suas esperanças, as suas expectativas em relação à aprovação de uma vacina aqui pela Anvisa para a gente ter o mesmo calendário aí. Bom, Mona Lisa, ontem a Anvisa fez um comunicado à imprensa, né, fez uma coletiva apresentando alguns critérios que permitem a apresentação das empresas solicitando registro em caráter emergencial. Eu fiquei muito feliz porque já era uma decisão aguardada, né? Inclusive poderia ter sido até mais cedo, mas antes disso, porque alguns países já têm esses critérios há muitos anos, Estados Unidos desde 2005, pelo menos. Então, nós poderíamos ter, isso poderia facilitar muito e vai facilitar, obviamente, para outras situações, dadas as peculiaridades de uma pandemia. No entanto, nós precisamos ainda entender um pouco melhor quais serão as estratégias efetivas do governo para realizar essa campanha. E eu estou otimista, eu te falo a verdade, eu sou otimista em relação à vacinação. Eu também sou em relação à vacinação, mas o meu olhar otimista às vezes fica ofuscado pelas declarações absolutamente despropositadas. Por exemplo, de representantes ainda do governo, do próprio Palácio do Planalto, colocando em xeque a confiabilidade da vacina. Por exemplo, as últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro dizendo que se a vacina não der certo, não coloquem a responsabilidade na conta dele. Isso, de fato, me preocupa, porque a gente espera das autoridades, né, principais de um país o rastro da confiabilidade, né, porque elas espelham o que a população precisa acreditar. Por exemplo, que os 3 ex-presidentes americanos vão fazer, né, agora Bush, Clinton e também Barack Obama vão tomar a vacina e são democratas e republicanos juntos, dando exemplo de que sim, independentemente das nossas questões políticas, estamos unidos numa questão maior que é o combate à pandemia. Não, é incrível, né? É uma maturidade social que nós ainda precisamos superar alguns obstáculos ainda para podermos chegar nesse nível. Mas independente deste contexto e que você bem descreveu, a melhor propaganda da vacina vai ser ela mesma. Isso. Sabe? Ela vai se demonstrar muito importante e a população vai saber discernir e vai cobrar das autoridades um posicionamento mais condizente com a realidade. Wanderson, você também que está sempre perto aqui, alinhado com as autoridades do estado de São Paulo, a gente está tendo notícias positivas no estado de São Paulo com relação à vacinação, né? São Paulo está dizendo agora que vai começar a produzir a vacina e prevê o uso ainda no primeiro bimestre de 2021. Com esse cenário, então, positivo, aí a gente vai para as tais prioridades, né? Para os grupos prioritários. E tô ouvindo tanta gente querendo saber, vou já me colocar meu nome numa lista de uma clínica particular. Vamos deixar claro para as pessoas que não adianta isso, que não vai ter vacina para comprar? Com certeza não terá, pelo menos no primeiro momento, né? Nas primeiras fases desse processo, nós não teremos capacidade. Porque quando uma clínica privada faz uma aquisição de uma vacina rotineira, ela vai fazer de um número muito pequeno. Como a demanda está muito grande, obviamente os laboratórios eles estão fechando compras em milhões, milhares de doses. Então, não é vantajoso para o laboratório vender para uma clínica privada, mesmo que seja uma grande clínica privada. Eu acho que isto vai se reverter no futuro, depois que a vacina se estabilizar, se tiver... Lembrando, Mona Lisa, nós estamos, apesar do registro das vacinas, todos os protocolos ainda estão em curso. Ou seja, a vacina
ela não está concluída. Mesmo ela estando disponível, ela ainda estará sendo monitorada no protocolo de fase 3 até outubro do ano que vem, que é o prazo que esses estudos têm estabelecido, né? Ampliando faixa etária, olhando característica para grupos que eles não testaram no primeiro momento. A Moderna anunciou a ampliação da testagem para pessoas de 12 a 17 anos. Então, você vê que tem muita coisa ainda para acontecer. Agora, para a população que já foi testada, os resultados são incríveis, né? Assim, já temos 2 vacinas estão com esses resultados e com essas condições, e bate muito com aquilo que eu pelo menos tenho falado já há algum tempo. Nós teremos um produto em dezembro, ou seja, nós teríamos um produto e estamos tendo um produto, ou seja, as previsões acabaram se concretizando, e assim será também no Brasil em relação ao Butantan e a Fiocruz. A questão é a logística e todo o processo que vem por trás dessa decisão. Exatamente esse é o ponto que eu quero conversar com você, te ouvindo mais sobre o sistema de saúde brasileiro, né? O SUS. O SUS tem uma rede incrível, já experimentada, calibrada, experiente sobre vacinação, mas algumas vacinas que combatem o coronavírus têm questões muito particulares de armazenamento, de refrigeração. O nosso SUS consegue distribuir a vacinação independentemente da vacina, ou de fato, para as nossas condições brasileiras de clima, de logística, de transporte, de acessibilidade, seria mais coerente, mais lógico ter um tipo mais acessível, vamos dizer assim, de vacina? O que você acha? Ou dá para a gente pensar em várias vacinas porque o nosso país tem dimensão continental? Wanderson. Monalisa, em relação ao quantitativo, em 2010, logo após a pandemia de influenza pelo vírus H1N1, né, muitos se lembram desse período, eu estava no Ministério da Saúde e o Ministério, nós estabelecemos um plano de vacinação de 91 milhões de brasileiros, naquela época, em 2010. Nós fizemos 89 milhões de doses. Então, a gente consegue, enquanto sistema público, nós conseguimos realizar uma grande campanha de vacinação. A questão que está por trás são as peculiaridades desta situação atual, que não tem precedentes na história, tá? Então, exemplo, nós possivelmente teremos 2 vacinas de tecnologias completamente diferentes. Então, a vacina do Butantan é uma tecnologia mais conhecida. A vacina da Fiocruz é uma tecnologia que nós nunca fizemos ela numa rotina. Então, a gente vai ter que ampliar muito o monitoramento, para que justamente a gente saiba acompanhar ou que a gente aproveite o máximo possível do potencial da vacina. Tomara. Além disso, são 2 doses em 14 dias. Então, você vacinar 100 milhões de pessoas, que seja em 2 doses, no intervalo de 14 dias, isso é de uma logística muito complexa e, no meu entender, o governo já deveria estar cadastrando essas pessoas, criando mecanismos de comunicação que permitisse que as pessoas pudessem baixar um aplicativo, fazer o seu cadastro e receber um push mail ou uma mensagem dizendo que hora que ela teria que ir na unidade de saúde. Isso seria o melhor dos mundos, para evitarmos que as pessoas também se aglomerem nessas unidades de saúde. Totalmente. Nós estamos vendo qual é o resultado das aglomerações que ocorreram em outubro e novembro, com esse aumento de casos da Covid-19 em pelo menos 10 estados brasileiros, lista de espera para leitos. No Rio de Janeiro, óbvio que a gente tem que fazer tudo menos aglomeração, né, Wanderson? Exato. E aumentou no Brasil inteiro, sabe? Exato. Eu tenho acompanhado Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguns estados do Nordeste. A ocupação de leito e a demanda por leito aumentou. E esse aumento, Monalisa, ele não se dá somente pela Covid. Se dá também porque a gente está transitando mais. Então, aumentou o número de acidentes de trânsito, aumentou
aumentou uma série de processos que complica ainda mais o enfrentamento da pandemia, e eu acho que isso tem sido pouco colocado, né, e distinguido, né, porque quando eu vejo, por exemplo, a experiência europeia, como no Reino Unido, em que eles fizeram um lockdown do dia 29 de outubro até agora em dezembro e reduziram e controlaram novamente a epidemia, eu acho que contra fatos não há argumentos, né? Eu acho que está muito claro. Eu fiquei um pouco impressionada e decepcionada também, porque no que seria uma primeira versão do Plano Nacional de Vacinação, estava ausente o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, e nas últimas declarações que ele deu lá na Comissão Mista do Senado, minimizando todas as questões, dizendo tudo isso já estava no planejamento, comprar testes, deixar 7 milhões de testes num galpão, testes que estão perdendo a validade, isso me causa um certo temor sobre esse comando questionável. Eu queria te ouvir. Bom, Mona Lisa, eu não tenho nem o que falar, né? Porque é tão complicado e está tão claro a necessidade de ajuste na estratégia de gestão pelos próprios processos atuais, né? Essa questão dos testes, muito além de se realizar mais testes, é de se realizar com uma melhor estratégia. Então não basta só testar muito, tem que testar melhor. Atualmente, como nós estamos tendo uma redução por várias questões na incidência comparativamente com o mês de julho, porque a gente tem tido aumentos, né? Essas oscilações elas têm ocorrido. Nestes cenários, você precisa testar mais porque a positividade é menor. Então, para eu encontrar e controlar um surto, para cada pessoa que procura uma unidade de saúde, se eu souber de quem ela pegou, se ela pegou em casa ou no trabalho, isso ajuda a localidade, o gestor local, a controlar essa epidemia, pelo menos no seu âmbito de gestão. E para isso acontecer, você tem que ter teste. Não se faz o diagnóstico, uma estratégia de vigilância sem testagem, ela é possível? Sim, ela é possível. Inclusive, ela é recomendada para municípios pequenos que têm dificuldade logística de receber o resultado ou de enviar muitas amostras num prazo muito curto. Mas isso não é uma realidade para grandes centros onde você realmente tem uma maior pressão, até porque os grandes centros, pela própria estrutura do Sistema Único de Saúde, você tem consórcios municipais e esses municípios menores, onde o paciente pode estar adoecendo, ele não tem leito de UTI, ele vai mandar para o grande centro. Então, você precisa ter uma estratégia diferenciada. Essa estratégia, ela foi apresentada pelo ministro Nelson Teich no dia 6 de maio. Eu estava junto com o ministro Nelson Teich. E nada, né? Eles fizeram, a gestão atual fez uma reestruturação, eles mudaram alguns critérios e tal, mas na prática o projeto é praticamente o mesmo. O projeto atual se chama Vigiar. O projeto que o ministro Nelson Teich lançou se chamava Diagnosticar para Cuidar. Mas é a mesma estratégia. E a aquisição dos testes estava previsto, inclusive isso está descrito no Boletim Epidemiológico número 12, que está no site do Ministério da Saúde. Então, isso não é uma novidade, isso já vem de meses a fio, né? Nas últimas horas, a população do estado de São Paulo acompanhou mais uma notícia que dá calorzinho no coração. Eu me refiro assim todas as vezes em que eu volto a ter esperança depois desse ano horroroso para nós. Muito difícil, especialmente para quem foi porta-voz, nós, né, das notícias muito complicadas, desesperançosas, mas em São Paulo chegaram aí, né, mais insumos e a expectativa do Instituto Butantan é de começar a produzir, então, no fim de semana, a Coronavac, claro, aguardando a aprovação por parte da Anvisa. Feito esse ponto aí de fato, eu queria terminar então um papo com você dando o recado que você achar que precisa para quem nos ouve sobre vacinação, sobre vacina, independentemente de onde esteja a pessoa que vai ouvir esse podcast. Wanderson. Mona Lisa, vacina é um dos maiores
feitos da humanidade. As vacinas estão entre os principais reformadores sociais, né? Nós conseguimos, com a vacina contra a varíola, por exemplo, erradicar uma doença, né? Ao ponto de você não tê-lo mais circulando em nosso território. A mesma coisa aconteceu com a vacina do poliovírus selvagem, aconteceu com a rubéola. Então, o Brasil, a primeira campanha de vacinação brasileira, ela ocorreu em 1837, justamente contra a varíola. O sistema de saúde brasileiro, ele nasce a partir de estratégias de produção de vacina e tecnologia. O Brasil, junto da Austrália, junto com a Austrália, são os 2 únicos países produtores de vacina abaixo do Equador, da linha do Equador. Então, nós temos tradição. O Brasil tem cerca de 40 mil salas de vacinação em todo o território nacional. Temos profissionais muito qualificados, mas temos muitas limitações. Que limitações são essas? Em muitos estados, o almoxarifado do estado, ele precisa de investimentos para poder conseguir armazenar um volume necessário que eles vão receber de vacina. Se a gente trabalhar hoje com a estrutura que nós temos, teremos mais demora, vai ter mais dificuldade logística. Agora, do ponto de vista da qualidade da vacina, tanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência estatal, não é do governo, é do Estado brasileiro, que tem profissionais, servidores de carreira e são muito competentes. O rigor que eles fazem, ele é necessário para garantir a segurança. E uma vez que a Anvisa fala que a vacina ela é de boa qualidade, eu tomo a vacina com os olhos fechados porque, sim, ela é de boa qualidade. Porque a Anvisa faz esse papel, esse é o papel da Anvisa. E isso é assim com o alimento que você compra, com os medicamentos que você compra. Então, se você está acreditando na qualidade do trabalho da saúde pública, seja para consumir um produto num restaurante, numa farmácia, seja para fazer um procedimento hospitalar, você está confiando no Sistema Único de Saúde porque ele está ali presente. A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica. Está presente na água que você bebe, está presente na vigilância de produtos e serviços. Então, ponto 1, a vacina, independente de quem seja o produtor, a Anvisa falando, ela apresenta níveis de segurança e eficácia condizentes com os critérios de aprovação, tome a vacina se você estiver no grupo prioritário. Não deixe de tomar. Agora, a vacina não será para todas as pessoas. Nós priorizaremos, num primeiro momento, aquelas pessoas que estão mais expostas. Então, quem que você vai vacinar primeiro numa estratégia? Profissionais de saúde, por exemplo. Por quê? Porque no caso de termos uma nova onda, um novo aumento no número de casos, são esses profissionais que não podem ficar doentes, porque nós precisamos deles para fazer a resposta. Além disso, teremos as pessoas que vão evoluir para quadros graves, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, entre outras. Então, um plano de vacinação, ele já é clássico no Ministério da Saúde e o Ministério tem tradição em fazer isso, a rede tem capacidade de fazer isso. O que nós teremos que tomar mais cuidado, e aí cabe aos gestores, não à população, é investir no monitoramento da vacinação, facilitando para as pessoas a informação sobre onde tomar, quando tomar, em que momento tomar, se deve ou não ir para a unidade de saúde para que a gente evite aglomerações no momento em que eu quero prevenir a doença, porque algumas pessoas podem chegar na unidade de saúde e estarem gripadas, por exemplo. Então nós temos que buscar uma comunicação muito clara, transparente com a população. A outra questão diz respeito à vigilância de eventos adversos. Toda a vacina, ela não é um produto inerte. Ela pode sim provocar alguma dor local, alguma reação, uma febre baixa. Algumas reações adversas são previsíveis, isso ocorre. Se você é pai, se você é mãe e aplicou alguma vacina em seu filho, você sabe que ele pode ter alguma dorzinha, ficar ali mais
amuado, né? Agora, é fato que a equipe precisa de informatização na sala de vacina, precisamos de capacitação desses profissionais para que eles tenham um conhecimento melhor sobre as questões relacionadas àquele imunobiológico. Porque o que me preocupa para a campanha do próximo ano é que possivelmente nós teremos a campanha contra a Covid concomitante com a campanha de influenza, por exemplo, no período exatamente igual. Então, estão pensando em comprando seringas e agulhas em quantidade suficiente, estão se preparando para essa concomitância. Como isso está sendo comunicado tanto para a sociedade quanto também para os profissionais, e como que essas clínicas privadas, por exemplo, que porventura não possam adquirir o produto para vender, por que não fazer uma parceria público-privada e colocar essas vacinas em clínicas credenciadas e que sejam reconhecidas para podermos capilarizar ainda mais o acesso às vacinas? Então, muita coisa pode ser feita, Mona Lisa, basta querer. Exato. Eu posso quebrar o protocolo aqui na hora de dar tchau para você, Wanderson? Pode, fica à vontade. Então vamos lá. A sua voz, as suas palavras e as do Gabardo fizeram parte da nossa vida jornalística aqui num momento muito desafiador. A gente não sabia absolutamente nada sobre coronavírus e aprendemos com vocês todos os dias naquelas coletivas. E voltar a te ouvir me dá uma sensação de conforto. Muito bom saber que sim, a gente tem pessoas no nosso país, nos mais variados setores de atividade, com um olhar correto, profissional e sensato sobre esse momento de tantas dúvidas da humanidade. Então, me senti bem te ouvindo mais uma vez. Quero te agradecer e venha sempre conversar comigo. Se você puder, será um prazer. Estarei sempre à disposição. Eu admiro muito o seu trabalho, Opa! Sou seu fã. E eu ouço o podcast, eu assino o podcast e acompanho ele sempre. Muito obrigado. Querido, muito obrigada. Obrigada por saber que você é nosso ouvinte. Até a próxima. Um beijo. Até a próxima. Um beijo. Tudo de bom. Tchau. Então é isso, com fio de esperança a gente fecha a semana falando sobre a vacinação contra a Covid-19. Tô torcendo para anunciar para todo mundo quando a gente vai começar a campanha de vacinação no nosso país. Quando isso acontecer, claro, você vai saber tudinho aqui. Bom fim de semana! Segunda-feira a gente se ouve. Então.